Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meyer. Chamados para transformar vidas. Olá, queridos. Bom dia. Deus seja louvado por mais um domingo que Ele nos concede, dia 30 de agosto de 2020. Eu, da nossa casa, a nossa querida Igreja Batista do Meyer, aqui representada por este lugar vazio, saudoso, mas em breve a gente vai estar junto novamente. E você, da sua casa, Deus seja louvado por esta manhã de domingo, dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Último domingo de agosto. Olha aí, quem diria que chegaríamos até aqui, não é? Guardados, sustentados pelo Senhor, cansados, evidentemente, é natural, estamos todos na expectativa de que tudo isso passe e a gente possa retomar o nosso ritmo e voltar ao que de fato é normal. Ir e vir, estarmos juntos, nos abraçarmos, isso ainda vai demorar um pouco, não é? Mas com certeza olhamos para trás e não imaginaríamos que conseguiríamos suportar todo este tempo, toda esta distância temporal do dia 15 de março até hoje, 30 de agosto. E como eu disse na quarta-feira, não é? Agosto, que costuma ser um mês demorado, esticado, arrastado, a pandemia veio e, nos astrais, a gente já está aqui no final de agosto, está tudo tão diferente, está tudo tão mudado, e agora agosto chegou, até agosto passou rápido, não é? Imagina como será o final do ano, os últimos 4 meses, o último quadrimestre de 2020, como alguns dizem, né? O ano que não existiu. Sim, existiu sim. Para nós foi um ano de grandes aprendizados, tem sido, né? Não acabou ainda, mas tem sido até aqui um ano de grandes aprendizados. Uma semana difícil, conturbada, complicada para nós aqui da nossa cidade e também do estado. Vamos comentar um pouquinho mais adiante como base da nossa reflexão bíblica desta manhã. Uma semana difícil que nós vivenciamos aqui no Rio, violência urbana, mudanças no cenário político do nosso estado, coisas tristes que nos deixam perplexos diante daquilo que nós até poderíamos já estar acostumados pela maldade, mas não. Eu espero que a gente nunca se acostume com a tragédia, com a dor e também com a corrupção, com a injustiça e especialmente com a difamação e a injúria que carrega o nome de Deus em tudo isso, não é? Mas hoje é domingo, é dia de celebrar a bondade e a glória do Senhor. E apesar de tudo, a semana passou e o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje temos a alegria, a bênção de termos aqui a nossa equipe do Ministério Efatá, traduzindo nossas palavras em gestos, né, e transformando-as em linguagem de sinais para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho e a pregação da graça, do amor de Deus e da essência da glória do Senhor em Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite para se inscrever em nosso canal, clica no sino para você receber notificações de novos vídeos que a gente colocar aqui no nosso canal do YouTube. Também inscreva-se em nossas outras mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e você vai estar sempre atento e sabendo o que está acontecendo. E olha, tivemos uma reunião tão boa essa semana com a nossa equipe de comunicação, tem coisas muito boas vindo por aí. E que Deus seja engrandecido em cada movimento da igreja. Tenho dito que durante todo este tempo a igreja se manteve ativa e atuante. Portas fechadas, dependências vazias, né? Falta de todo mundo aqui, da essência do que é ser igreja, gente reunida, mas a gente mesmo espalhados,
a gente continuou servindo ao Senhor e continua fazendo a obra do Senhor. Deus seja louvado por isso. E também saúde aí, dê boas-vindas para quem está conosco no chat. Se você é nosso visitante, apresente-se, diga de onde você é, onde você está, perto ou longe, não é? Todos nós estamos longe dos olhos, mas perto do coração, como aprendemos com o apóstolo Paulo quando ele escreveu aos Tessalonicenses e expressou a sua emoção da saudade, né? Desta carência de estar junto, mas levar no coração é o jeito mais efetivo de termos comunhão uns com os outros. Então, ajeite-se aí confortavelmente, adore ao Senhor, cultue, não assista apenas, cultue ao Senhor, você que está ao vivo, ou talvez você que já está assistindo o culto depois do horário da transmissão online ao vivo, não é? E se Deus quiser, à noite estaremos de fato ao vivo, eu dizendo aquele momento do horário ao vivo, né? Se Deus permitir e a internet também nos ajudar, estaremos ao vivo interagindo melhor e mais com cada um de vocês em nossa transmissão. Deus seja louvado por tudo que vivemos. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. E também até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que mantemos o nosso coração alegre e esperançoso, ainda que a nossa volta, muitas vezes a tristeza insista em dominar, a falta de esperança tente estar presente em nosso coração, mas nós nos agarraremos à graça e nos agarramos à esperança e olhamos para o futuro e acreditamos que o melhor ainda está por vir da parte do Senhor para cada um de nós. Pai querido, recebe este culto, recebe este momento de celebração nesta manhã e que o teu nome seja exaltado por meio da comunhão que temos, mesmo longe, mas unidos por esta transmissão de internet, juntos no coração, servindo a Ti, fazendo a Tua obra acontecer. Em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome nesta manhã e sempre. Que o Teu amor seja manifestado, que o Teu reino se expanda e que vidas sejam alcançadas pela esperança que nos move e pela palavra que preenche o nosso coração e transborda e faz transbordar de nós a alegria da vida com Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém. Deus abençoe você. Gabriel estará conduzindo-nos em louvor nesta manhã e a Lívia com notícias de missões, Fernanda com memória e depois eu volto com mais um momento de compartilhamento da palavra de Deus na manhã de hoje. Deus abençoe você e até já. Adoro o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desse neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. O Senhor faz muito mais daquilo que
pensamos, aquilo que nós cremos, imaginamos. Ele é um Deus fiel. Quero te convidar a cantar essa canção no fundo do seu coração e declarar essa verdade a Ele. Adora o Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém.
Olá, igreja, bom dia! Você sabia que existe aproximadamente 1000 grupos étnicos na África que ainda não foram alcançados pelo Evangelho e os nossos missionários enfrentam dificuldades para chegar até eles e anunciar as boas novas de salvação? Existe uma organização missionária cristã que tem atuado especificamente no continente africano, que se chama MIAF, a Missão para o Interior da África. E eles têm atuado na tradução da Bíblia para a língua, os dialetos africanos. Tem feito também escolas de líderes para formar missionários dentre os próprios povos, entre os grupos étnicos. E tem desenvolvido esse ministério de uma forma linda e plena, na plenitude de alcance do Evangelho, ali no continente africano por muitos anos. Então, se você não conhece ainda essa organização, eu te convido a saber um pouco mais sobre eles, a se envolver em oração, a participar desse ministério também, para que todos os povos possam ouvir do nome do Senhor, possam ouvir sobre a salvação que vem do Senhor e que formemos realmente uma grande família, a família de Deus. Deus dê um domingo abençoado a você. Nos vemos à noite. Bom dia, igreja. Coral Pequeno Canto entoará uma canção que diz: magnificar o teu santo nome, magnificar e engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pelo seu amor derramado na cruz. Apesar dos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós reconhecemos a presença do Senhor e por isso nós chegamos até aqui. Deus tem sido maravilhoso. Então, que através dessa canção você possa adorar ao Senhor juntamente com o Coral Pequeno Canto, dizendo para Ele o quanto você é grato por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito por você.
como foi bom rever os nossos pequeninos do coro Pequeno Canto, Tia Ruth e os seus filhos, né? Ou os nossos filhos, que a gente deixa a Tia Ruth ensiná-los a cantar. Como é bom ouvi-los. Se já é emocionante quando a gente os ouve ao vivo, imagina hoje, ouvindo-os matando a saudade, não é? Eu estou aqui no gabinete, como você pode ver, não é? E aqui pertinho é o salão de cultos, saindo da porta. E toda vez que eu passo por ali, as portas abertas, porque estamos em obra, né? A parte elétrica está sendo realizada e refeita. Eu ainda vou preparar um vídeo para você ver como é que está tudo aqui, né? E quando eu olho ali para a plataforma, vejo aquela escadinha, o coração aperta de saudade dos nossos pequeninos. A semana foi difícil porque algumas mães aprontaram comigo, né? 2 mães mandaram áudio dos seus filhos mandando uma mensagem para mim. E no final de semana, na sexta-feira, eu recebi o áudio de uma mãe, um vídeo, fez uma montagem com imagens e pequenos vídeos, fez um vídeo maior com vários takes do nosso dia a dia de culto. E a maioria deles era momento de eu apresentando bebês, sentado na escada com os nossos pequeninos. Doeu. Chorei, viu? Chorei bastante porque aquelas imagens falaram muito ao meu coração. E a gente vai renovando a expectativa de que, quando tudo passar, será muito melhor, porque a gente está nutrindo uma saudade enorme e a gente sabe que vai ser muito bom estar junto novamente. Muitas coisas têm acontecido neste tempo de distanciamento social, né, em que nossa igreja está ainda com as portas fechadas do templo, mas com o coração aberto. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. E como eu tenho dito, a igreja não parou, não é? Os diversos ministérios atuando, Luz na Calçada saindo agora pelo menos uma vez por semana, o Instituto Transformar trabalhando todos os dias, atendendo as populações de rua, além de outros atendimentos também, Ministério de Evangelização e Missões, os nossos módulos de ensino com lives, com aulas, com palestras. Você tem visto aí, a igreja não parou. Ministério Diaconal trabalhando diariamente com contatos telefônicos, sabendo onde vocês estão, como vocês estão. Os maiores de 60 anos, né? Foi o alvo que nós fizemos desde o começo, tentar atingir essas pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco, e algumas delas morando sozinhas, né? A gente teve esse cuidado de ir a elas e saber como estão. E graças a Deus, a família tem sido guardada e preservada pelo Senhor, apesar de algumas lutas e algumas situações que alguns vivem de solidão, de tristeza, mas a gente pedindo ao Senhor que nos abençoe como igreja para sermos bênção na vida de todos vocês. E também administrativamente, a igreja tem funcionado. Tivemos uma redução de horário, né, no nosso quadro de horários dos funcionários, mas o dia a dia não parou. A igreja tem sido conservada, mantida, e temos uma rotina toda de administração, tesouraria, tudo tem acontecido. A nossa guarita cuidando do nosso patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa semana o irmão Mataruna, nosso segundo vice-presidente, me chamou a atenção para o fato de que eu deveria reportar à igreja uma decisão muito abençoada que o nosso conselho de líderes tomou. Quando tudo começou, nós tivemos um contato do ministro de música da igreja anglicana na Tijuca, chamada Paróquia Redentor, ali na rua Doc Lobo, já quase chegando no Estácio, entre Tijuca e Estácio. E o ministro de música ali, irmão Antônio Carlos, nos procurou porque eles estavam com grandes dificuldades nas ministrações dos cultos semanais, porque eles estavam sem instrumentos. Eles tinham um órgão muito parecido com o nosso órgão, e o órgão deu um problema, deu uma pane, eles não tinham condições de reformar, de consertar, e chegou até o irmão Antônio Carlos a informação de que o nosso órgão estava aqui parado, né, guardado, conservado direitinho aqui numa das nossas salas, mas há muito tempo, vocês sabem, a gente não tem utilizado o nosso órgão, porque a nossa dinâmica de culto agora é outra, né? Nossa banda, nossos instrumentistas não utilizam ou não utilizavam o órgão. E chegou-nos um pedido, e eu fiquei muito feliz porque ao compartilhar esse pedido com o nosso conselho de líderes, todos foram aquiescentes, né? Aceitaram de muito bom grado nós abençoarmos, já que temos sido tão abençoados, abençoarmos também uma outra comunidade, né, de fé cristã em Jesus Cristo, é uma outra denominação, mas com princípios doutrinários e teológicos muito, muito semelhantes aos nossos. A igreja anglicana tem na sua base de confissão doutrinária muitos elementos
quase idênticos aos nossos, muda um pouco a forma, a liturgia e também a forma de organização da igreja, a estruturação organizacional da igreja, mas a base de fé é a mesma. Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a Bíblia como autoridade de fé, o Espírito Santo habitando em nosso ser para nos mover na direção da vontade de Deus, enfim, é uma igreja irmã, cremos assim, uma igreja também reformada, né? E o nosso conselho de líderes de muito bom grado aceitou, ou melhor, atendeu a este pedido, e o nosso órgão está emprestado para esta igreja. Eles mandaram um vídeo agradecendo, muito emocionados. Vimos aí um pedaço de um culto transmitido pela internet, também um auditório vazio, sem ninguém, e só o organista, esse irmão Antônio Carlos, com o reverendo lá, ministrando o culto numa manhã de domingo, jovens também ali participando com os equipamentos, câmeras e microfones, enfim, toda essa parafernália tecnológica que também nós utilizamos para os nossos cultos, e eles não tinham instrumento. E a nossa igreja tem sido muito abençoada e pôde abençoar esta comunidade de fé. Por ora, né, o trâmite todo foi na base do empréstimo, né, uma cautela, uma responsabilidade assumida pela igreja em manter e conservar, mas a gente está com o coração aberto porque quem sabe possa ser uma bênção definitiva, né, para esta igreja que precisa do nosso apoio, e nós temos sido abençoados com recursos. Deus tem nos dado suficiente para nós e agora podemos abençoar outros, né? Na semana que passou também nós conseguimos entregar de 100 a 150, não tenho o número exato neste momento, mas talvez à noite eu possa dar essa informação. Nós conseguimos contribuir com o projeto Terapia do Abraço, ali no Jacaré, com mais de 150 cestas, se não me engano. Pode ser que eu esteja enganado em detalhezinho, mas foi uma oferta generosa que nós pudemos dar, justamente pela fartura com que nós temos sido abençoados pelos irmãos, e nós abençoamos vidas, né? A Terapia do Abraço estava com uma grande dificuldade porque um doador principal deles, essa semana, anunciou que não poderia ajudá-los mais. Então eles recorreram a nós, como igreja. Terapia do Abraço é uma grande parceira do Luz na Calçada e vice-versa. Temos vários irmãos e jovens que servem lá na Terapia do Abraço, dentro do Jacaré, o irmão Paulinho, e nós podemos ajudar. É bênção, irmãos, a igreja ativa e atuante, por isso nós contamos com as suas contribuições, com a sua participação nos dízimos e ofertas, para que a obra do Senhor continue e prevaleça. Como eu disse no início do nosso culto, a semana começou com notícias muito tristes, que nos deixam desapontados com tudo isso que temos vivido em meio a uma crise, a uma tempestade, que é esta pandemia da Covid-19. Nossa cidade foi mais uma vez acometida pela violência urbana, uma guerra urbana indescritível, com tiros, rajadas, mortes. Uma mãe morreu protegendo o seu filho, famílias foram feitas reféns numa guerra urbana, né? Eles chamam de narco-guerrilha, né? Porque realmente são atitudes de guerra, com armamentos pesados de guerra, treinamento também de guerrilha urbana, e nós vivenciamos isso aqui bem perto de nós, no bairro do Estácio, ali no Morro da Mineira, chegando no centro do Rio. Isso foi muito triste para todos nós, ver a que ponto nós estamos vivendo de medo, de temor, de pavor e de dor, né? Por conta de mortes que acontecem. E em meio a isso também se consolidou a crise política no nosso estado, como a gente já vinha acompanhando, né? E na sexta-feira o nosso governador foi afastado pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça do governo do estado, e nós estamos vivendo aí um momento de indefinições. Hoje é sexta-feira, eu estou gravando nossa mensagem na sexta-feira, à noite eu entro ao vivo, mas esse vídeo está sendo gravado. Não sei qual foi o desfecho de sexta-feira para hoje, domingo, não é? Mas estamos vendo um tempo de incerteza, e o que é pior, né? O que me deixou ainda mais envergonhado é que no contexto desta corrupção, alguém que leva o título de pastor também é denunciado e preso na sexta-feira por conta de, segundo o inquérito, provas cabais de corrupção. Meus irmãos, vivemos dias muito, muito difíceis, onde todo tipo de desordem, de caos se estabeleceu no meio da nossa sociedade, e a gente não sabe sequer para que direção olhar. E já há muito tempo, né, essa expressão evangélico
é uma expressão destruída, contaminada, eu diria até infiltrada, não é? Por equívocos, por contradições, por vergonha. Já há muito tempo você, minha ovelha, tem ouvido eu dizer que eu não faço questão nenhuma, evito ao máximo usar a designação de evangélico, né, quando eu me apresento. Eu ainda digo que sou pastor, mas conforme vai indo, né, a figura do título está sendo cada vez mais associada a atitudes escusas, vergonhosas. E eu não posso me esquecer também de como a semana começou com algo também ainda mais grave, né? Uma pessoa que anteriormente era respeitada como pastora, missionária, uma referência na ação social, indiciada, acusada de ser a mandante de um crime terrível contra o seu esposo, também intitulado pastor. E aí, nesse contexto todo, vemos termos que para nós são muito caros, muito preciosos, como igreja, pastor, pastora, evangélico, líder de igreja, serem jogados na lama diante de uma sociedade que naturalmente já é tão crítica e que por natureza é inimiga do evangelho, ainda encontra combustível nas suas emoções, nos seus sentimentos, para colocar o dedo ainda mais profundamente nas feridas, né, do que é ser cristão, do que é ser seguidor de Jesus hoje. E eu estava pensando muito sobre esta realidade para os nossos dias e me veio à mente uma fala, em conversa com colegas, pastores, me deu um insight de uma reflexão para esta manhã. Hoje nós ouvimos falar muito do mundo evangélico, né? Músicas evangélicas, shows evangélicos, igreja evangélica, líderes evangélicos, bancada evangélica, e tudo isso não tem nada a ver com o evangelho. Lamentavelmente, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu procuro me afastar desses estereótipos, desses rótulos, desta forma e desta fórmula que alguns insistem em ser igreja neste mundo, porque existem muitos evangélicos que não têm nada de evangelho. Hoje, o que nós mais vemos na mídia, o que nós mais vemos de uma forma geral, são pessoas que de ambos os lados, e aí eu quero colocar de forma muito franca, nos aspectos éticos, mas também nos aspectos da moralidade cristã, ou seja, tanto daquilo que se diz ser certo ou errado de um lado da história e da narrativa, quanto certo ou errado do outro lado da narrativa, tanto por um radicalismo, como também por uma libertinagem travestida de evangelho, não tem nada a ver com as páginas da vida do Senhor Jesus aqui na Terra, pelo que temos registrados nos seus 3 últimos anos de vida. Existe uma realidade evangélica que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Pastor preso por corrupção, pastora que deverá ser presa por ser indiciada e acusada de ter mandado matar e por isso matou, não existe diferença. Mandar matar ou matar, aos olhos de Deus é exatamente a mesma atitude. Também tem contextos que vão além do nosso arraial evangélico, né? Essa semana eu fiquei assustado com um vídeo que também recebi de um padre amaldiçoando os fiéis da sua paróquia com a Covid-19, ou seja, desejando que aqueles fiéis fossem acometidos pela Covid-19 porque não vão às missas, porque são fracos na fé, porque são temerosos, porque são covardes. E aí então vemos fiéis, né, ouvindo dos seus próprios líderes, pastores, porque não deixam de ser pastores, porque os fiéis entregam suas almas a este cuidado humano aqui na terra e são vilipendiadas, são ameaçadas, são abusadas emocional e espiritualmente. E aí a gente vê o nome de Deus sendo usado para justificar, para usar como escudo e desculpas para as mais absurdas atrocidades e incongruências daquilo que temos revelado nas páginas da Bíblia como sendo um padrão de ética, de moralidade e de espiritualidade. Eu tenho refletido muito com vocês em outras mensagens esse conceito da religiosidade de estrutura, né? A religiosidade da estética, da aparência, muitas vezes do vestuário, do linguajar, da liturgia.
E que bom que quando nós lemos o Novo Testamento, vamos encontrar, ou vamos, na verdade, vamos procurar e não vamos encontrar uma fórmula, um jeito, uma metodologia. Acho que perfeitamente pela providência de Deus, Jesus não veio fundar uma igreja, ele veio estabelecer um conceito, um estilo de vida que configura a reunião dos seus chamados, dos seus seguidores, que então ele chama isso de igreja. Então veja que igreja não tem a ver com estrutura, igreja não tem a ver com um templo, igreja não tem a ver com um tipo de liturgia, igreja é um jeito de viver. E quando olhamos para o jeito de viver, seja de um lado ou de outro desta história pandêmica que vivemos hoje, eu diria que também vemos uma pandemia espiritual, uma pandemia moral, uma pandemia não só física, né, de saúde, mas em todos os âmbitos da enfermidade da alma. A gente percebe que nós ainda não entendemos o que é ser e viver o Evangelho de Jesus. Este é um pequeno retrato do mundo em que vivemos, em que o rótulo de evangélico está colado às mais vergonhosas contradições. Quando alguém diz eu sou evangélico, eu confesso que eu já coloco alguns pés atrás, de medo, de dúvida sobre o que vem depois. Porque dizer-se evangélico hoje em dia, infelizmente, diz muito pouca coisa, se é que diz alguma coisa, para não dizer que não diz nada. Porque, evidentemente, títulos, rótulos, referências, siglas antes do nome próprio não dizem absolutamente de que lado nós estamos. Porque nem sempre nós estamos aos pés da cruz. Enquanto ainda insistimos em guerrear uns com os outros para saber de que lado nós estamos, o dia que nós nos ajoelharmos diante da cruz de Jesus, então nós viveremos o que é de fato seguir a Jesus em realidade. O texto que vamos ler nesta manhã é o texto de Mateus, capítulo 25, em que Jesus, no versículo 31 a 46, ele vai anunciar o julgamento de Deus. Essa expressão que nós vamos encontrar aqui em Mateus 25, nos versos 31 a 46, traz-nos uma referência também encontrada em dois outros momentos, em Lucas 13 e em Mateus 7. Eu prefiro Mateus 25 porque daqui a algumas semanas eu vou chegar em Mateus 7. Estamos às quartas-feiras estudando o Sermão da Montanha. Então, eu preferi não ir ao capítulo 7 de Mateus, bem como no capítulo 13 de Lucas, porque é a mesma referência, né? Quando a gente chegar lá, nesse estágio, nos estudos de quarta-feira, eu vou explicar bem, e é mais uma evidência de que Mateus compilou os ensinos de Jesus e colocou num só conjunto, e que hoje nós chamamos de Sermão da Montanha. Em Lucas 13 é o mesmo ensino de Jesus, só que num outro contexto isolado, e não dentro desse contexto Sermão da Montanha. Eu então escolhi o Mateus 25, porque faz parte do que nós chamamos o apocalipse evangélico, ou do evangelho, para tentar fugir dessa rotulação. Os capítulos 24 e 25, né, de Mateus é o que a gente entende ser o pequeno apocalipse de Jesus, onde ele fala sobre as últimas coisas. E no versículo 31 ao 46, Jesus fala sobre o último julgamento, o final, quando ele de fato passa na peneira, o joio e o trigo. Mas ele usa uma outra referência, também do mundo natural, não é? Ele usa uma figura de linguagem, não mais aqui o joio e o trigo, mas agora ele vai usar ovelhas e cabritos. Vamos ler Mateus 25, de 31 ao 46, de onde eu quero extrair algumas lições e algumas aplicações para a nossa vida hoje, para que a gente seja verdadeira expressão do Evangelho de Jesus e deixemos de lado essas designações mundanas que impregnaram o conceito do ser evangélico. Diz assim Mateus 25, 31 e diante: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai,
Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me visitaram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei dirá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Entrou aqui um momentinho só que entrou aqui uma... Isso. O meu celular, onde eu gravo, de vez em quando ele é autônomo e ele interfere nas minhas falas. Mas como já temos um bom tempo caminhado aqui, eu não vou voltar. Vamos continuar daqui. Desculpe aí o erro do ao vivo gravado, tá bom? Queridos, esse texto é uma clara distinção entre os que são e os que não são. Jesus faz esta clara distinção. Eu quero fazer uma observação importante por amor a todos, de uma forma definitiva. Não use o texto como qualquer pretexto para você designar, rotular quem quer que você seja por estar de um lado ou de outro desta história presente que vivemos. Eu já vi muita gente fazendo uso escuso e obtuso de textos bíblicos que se referem a lados, direita e esquerda, como se fosse uma revelação ou uma apropriação para os nossos dias. Por favor, não faça isso, em hipótese alguma. Questões ideológicas são muito menores do que valores bíblicos. E quando você reduz a Bíblia a uma aplicação que você queira defender uma determinada ideologia, seja de esquerda ou de direita, você está ferindo o contexto bíblico, você está perjurando a verdade bíblica e você está, eu diria até, agindo como um herege. Esse texto não faz nenhuma referência a ideologias. Esse texto faz uma referência à obediência e a seguir o caráter de Jesus. Não interessa, nesse caso, de que lado você está. Poderíamos muito bem usar aqui uma referência dos de dentro e os de fora, os de cima e os de baixo. Mas, por uma questão didática, Jesus escolheu o que já naquela época era uma visão bastante clara e lúcida para aquele contexto, até mesmo religioso. Porque na visão, da cosmovisão hebraica, a direita tinha sempre uma visão de pureza. Era a mão do alimento, era a mão do cumprimento, era a mão da honra. E a esquerda, usada para as tarefas mais sujas, menos dignas, sempre teve uma designação da impureza. Mas, por amor cristão, pare de usar textos impropriamente, porque isso não tem nada a ver com ideologias, as quais alguns, por convicções, por preferências, preferem um ou outro lado da história em que vivemos. Eu continuo almejando e sonhando e clamando a Deus por um verdadeiro avivamento onde nós não iremos querer que ninguém esteja do nosso lado da história, mas que estejamos todos juntos do lado da cruz, pois é ela que nos une. Eu insistirei isso o quanto for preciso. A cruz, é o lugar da unidade. E, na verdade, o melhor lado não é o que vem da esquerda ou da direita, é o que vem de cima. É de cima que vem o dom perfeito, como diz Tiago. É de cima que vem a sabedoria.
direita ou esquerda, são todas passíveis de erros e de corrupção, e a história está aí para mostrar isso. O dia que nós deixarmos de lado essas paixões laterais e nos centrarmos no amor de Jesus que nos une, sem dúvida alguma a igreja voltará a ser igreja. Voltando ao texto, portanto, eu precisava fazer esse parênteses para deixar muito claro que não há nenhuma referência, é uma apropriação imprópria, é uma heresia você usar textos bíblicos que falem de esquerda ou direita e aplicá-las ao contexto que vivemos hoje, tão beligerante, tão aguerrido, tão ofensivo, tanto de um lado quanto de outro, e você usar o nome de Deus para justificar suas preferências, seja de um lado, seja do outro, e eu as vejo dos dois lados, é uma afronta ao caráter santo de Deus e a glória incomparável e excelsa do Deus que está acima de todas essas coisas terrenas às quais estamos sujeitos e que um dia passarão. A terra e o céu passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O julgamento de Deus não depende de conhecimento que adquirimos. Este é o ponto aqui. Nós muitas vezes criamos um fascínio por títulos, criamos um fascínio por designações, criamos fascínios por reconhecimento, mas o julgamento de Deus não será feito em cima de fama ou de fortuna, não será feito em cima de poder humano, não. Ao contrário. Esse texto vai nos mostrar que o reino de Deus é feito e realizado, acontece da forma mais simples, mais acessível, e eu diria, usando uma expressão, mais democrática, mais indistinta possível. Veja que Jesus reduz o conhecimento que ele tem dos seus, das suas ovelhas, pelas possibilidades mais simples de exercer o amor e a fé em Cristo Jesus. Veja que não há complexidade. É maravilhoso perceber que Jesus trouxe para o cotidiano o acolher, o dar de comer, dar de beber, vestir, abraçar, cuidar, aliviar a ferida, receber e hospedar, visitar o preso. E Jesus usa a expressão dos menores. Ou seja, o Evangelho ele é a expressão que todo e qualquer seguidor de Jesus não depende do quanto tem, não depende do quanto conhece, de quantos títulos reuniu, de quanta riqueza acumulou, de quanta fama possa ter, de que posição ocupa neste mundo. Lembra da história da mãe que foi a Jesus pedir para que no reino dele um dos seus filhos sentasse à direita e o outro sentasse-se à sua esquerda? E Jesus disse, você não sabe o que está pedindo. Porque se ela pudesse ver, imediatamente após este pedido, as primeiras pessoas que estiveram à esquerda e à direita de Jesus foram na cruz os dois ladrões. Vergonha, humilhação e morte. Será que de fato estamos dispostos a carregar a responsabilidade que trazemos ou levamos com o nome de cristãos? Porque seguir a Cristo, amar a Jesus e fazer a sua vontade não é galgar e almejar postos elevados, títulos e reconhecimentos deste mundo, mas ao contrário, é olhar para o outro e ver no outro Jesus Cristo. Eu me lembro que no final do ano passado, quando nós planejávamos a nossa ceia de Natal ali no Jardim do Meia, esse texto foi um grande mote para todos nós, foi a mola propulsora, porque nós ajustamos a nossa vaidade, nosso orgulho religioso em achar que nós estávamos indo ali como Jesus, para mostrar àquelas pessoas o amor do Pai, quando na verdade nós íamos ali para olhar para elas como Jesus. Porque é olhando para elas, é olhando para o menor, olhando para o esquecido, olhando para o sofrido, olhando para o abandonado, olhando para o injustiçado, é que nós estamos olhando para Jesus. Então, a gente vê claramente aqui essa diferença que Jesus faz entre ovelhas e cabritos, ou na sua versão talvez a expressão bodes, né? Para distinguir bem a realidade dos que são e dos que não são. E eu, olhando para o texto, eu vejo que os que não são lutam para parecer que são, e de fato, quem não conhece bem, não é, os animais pode até confundir ovelha com cabrito, ainda que quem conhece sabe que são bem diferentes. Mas, num olhar rápido, quando você, por exemplo, tem como bebês ainda, né, os carneirinhos e os cabritinhos, a diferença é ainda menor. E aí, quando você os vê adultos,
Talvez você possa confundir, mas o pastor não. Ele sabe quem são as ovelhas e ele saberá quem são os cabritos. Mas por aqui, por esse texto, eu arriscaria dizer quem são e quem não são. Por tudo aquilo que a gente tem vivido, os que não são lutam para parecer porque eles são movidos pela aparência. Eles estão preocupados com a forma, estão preocupados com o jeito como os outros olham, como os outros o respeitam, pela posição que ocupam. Em geral, como disse Jesus, eles nem sabem o que, muito menos o porquê estão fazendo o que fazem. É por isso que quando Jesus disse, vocês nunca fizeram, mas quando foi que nós não fizemos isso? Quando foi que nós não fizemos isso? Isso foram todas as vezes em que vocês olharam para o outro e não viram neles a mim. Esta é a realidade daqueles que parecem ser e que hoje recebem uma designação de evangélicos e que, na verdade, mais trazem prejuízo ao testemunho, prejuízo ao valor da mensagem que o Evangelho tem de transformar, de preencher, de trazer esperança. E eles, de fato, mancham, sujam o testemunho, mas Deus saberá. A questão é que não nos cabe julgar. E o que eu estou falando aqui é por evidente manifestação dos frutos, daquilo que estamos colhendo e vendo. E como muitos de nós colhemos em nós mesmos frutos dessas sementes que foram plantadas por aqueles que não são, mas muitas vezes acham que são e lutam para fazerem-se parecer. Querem ser ouvidos pelo barulho que fazem, pelo volume alto, mas muitas vezes não tem nada a dizer. Gritaria, mas parecem falastrões que de tanto falar poderiam ser ouvidos, mas que quando esprememos o que falam, sobra muito pouco. Fica somente a ira, o ódio, a carne, tentando lutar contra os principados deste mundo, contra os outros semelhantes. Em geral, buscam reconhecimento e honraria, se satisfazem com medalhas e títulos, apegam-se também aos rituais, gostam das formalidades litúrgicas, preferem a segurança do simbolismo ao invés de apegarem-se à essência do significado. E acham muitas vezes, porque agradarem a si mesmos, por estarem satisfeitos com o que fazem, estão agradando a Deus. A certa vez eu ouvi o pastor Jeremias Pereira advertir no congresso da CEPAL, pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele dizia, nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus. Esta é uma advertência severa acerca do nosso procedimento, da nossa conduta. Nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus. Quem são, portanto, segundo o texto bíblico, aqueles que às vezes nem sabem que são, porque eles mesmos estão surpresos. Veja que eles perguntam, Senhor, quando é que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando foi que vimos o Senhor com sede e lhe demos de beber? Ou seja, olha, a simplicidade do jeito de agir, eles talvez nem soubessem que eram. É por isso que eu digo, meus irmãos, que no céu, o céu será um lugar de surpresas. Surpresa da graça. Porque lá no céu, a gente terá algumas surpresas. Eu costumo sempre usar essas figuras, para ilustrar como o céu é lugar da graça. Porque chegará no céu e a gente vai surpreender. Ué, fulano veio? Ou então também a gente surpreenderá porque a gente talvez procurará alguém e dirá, fulano não veio? Parecia tanto que ele estava a caminho, mas ele ficou no caminho. E por outro lado, não deverá ser uma grata surpresa, mas será muito bom quando eu chegar lá e disser, eu cheguei, eu vim, porque isso é o que mais importa. Não os que chegarem ou os que não chegarem, mas é que eu quero chegar, firmado na rocha em Jesus, olhando para a cruz e vendo que Cristo é a única razão e a única essência que me move. E esses aqui, chamados por Jesus de ovelhas, são caracterizados por aqueles que são movidos pela essência. Não estão preocupados com a forma, faziam o que faziam e nem sabiam o que estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo porque eram movidos por um senso de responsabilidade com o outro. Sabiam porque estavam olhando para o outro e não havia outra forma de ser e fazer senão olhando para o outro, olhando Jesus. Fazem tendo o Senhor como protagonista de suas ações. Este é o grande problema, não fazemos para nós mesmos, mas fazemos para os outros.
e porque fazemos para o Senhor. Jesus deve ser o protagonista das nossas obras. É por Ele, é para Ele e tudo é dele. São submissos, ovelhas são submissas, ovelhas ouvem o pastor, obedecem o pastor. Não estão preocupados com o que os outros vão ver, não estão preocupados com o que os outros vão achar, mas têm na essência o temor, porque sabem que Ele vê e importa que Ele veja. Se ninguém ver, não interessa. Se ninguém vir, não interessa. Importa que Ele veja, importa que Ele saiba. Ovelhas estão libertas de uma religiosidade de desempenho. Portanto, que Deus nos livre de sermos contados entre cabritos, mas que Deus nos forme um rebanho de ovelhas, que honrem o nome do Senhor e que levem a sério o Evangelho antes de tudo e acima de todas as coisas. Pai querido, obrigado por esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, completa esta verdade e lapida-nos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. E ao encerrarmos o nosso culto desta manhã, eu tenho um presente para você da nossa área de adoração e culto. Hoje é o dia do coro feminino. Obrigado, irmãs, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo esforço. Nós sabemos o quanto dá trabalho. Irmã Isabela aí à frente do coro, preparando este mosaico do coro feminino de hoje. E é com eles que nós encerramos o culto desta manhã, com a bênção do Senhor sobre a sua vida, como poslúdio, e encerramento do nosso culto. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, ovelha de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que sou eu para ti, meu Salvador, por mim venha chamar, perdido em meio à dor. Que sou eu, já
Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.